Muito bem, Leandro. Boa sexta-feira para ti, para todo mundo. Uma quinta-feira ontem que foi muito movimentada do que diz respeito ao ambiente do Grêmio, porque o Grêmio tem novo técnico, Wagner Mancini, que até há pouco tempo comandava o América Mineiro, esteve à frente do América Mineiro no jogo que o Internacional jogou no último domingo no estádio gigante da Beira-Rio, e o Wagner Mancini era cotado pelo Conselho de Administração, bem também o nome do Roger, e algumas negativas por alguns técnicos, Mano Menezes, e depois do Grêmio, e, enfim, fazer uma ruptura em todo o seu departamento de futebol, no seu treinador, no vice-presidente. Agora o Grêmio tem novo técnico, novo vice de futebol e novo diretor de futebol. Denis Abraão foi escolhido, ele que desde a década de 90 compõe o Conselho Deliberativo do Grêmio, um sujeito com algumas ideias e com algumas características pessoais um tanto quanto diferentes do Marcos Herrmann. Um sujeito com muita energia, um cara enérgico, sanguíneo, algumas vezes. Para quem sabe, dá uma balançada no vestiário do Grêmio. Agora, um dirigente representando o vestiário gremista, antes Marcos Herrmann, agora passa a ser Denis Abraão. O que esperar desse cara é que consiga fazer com que o Grêmio tenha uma reação. Quem sabe no pulso firme, com uma visão de futebol que vai muito mais para o conhecimento do que acontece dentro do vestiário. O Marcos Herrmann não tinha tanto esse conhecimento. Faz parte do Conselho de Administração no Grêmio, mas acompanhava o futebol de uma maneira até um pouco distante. Não é o caso do Denis Abraão. Esse conhece futebol. Esse tem o perfil que o Grêmio precisa nesse momento. Se vai dar certo, são outras questões. Junto com ele, a força-tarefa do Grêmio, a direção tomou uma iniciativa, até para minha surpresa, com o novo vice de futebol e o Wagner Mancini. Wagner Mancini, para quem não conhece, é um técnico que fazia um trabalho regular, para bom, no time do América Mineiro, um cara que foi jogador com a camisa do Grêmio, que teve uma passagem curta como técnico também, que já conseguiu a façanha em rebaixar algumas equipes. Sim, mas é um técnico que, dentro do que imagina a direção no Grêmio, tem o perfil para chegar na Arena, CT Presidente Luiz Carvalho. O indicativo é que ele já esteja à disposição com bid regularizado para estar à frente do Grêmio no jogo que acontece na Arena, Grêmio Juventude, no domingo, às 18h15, um jogo que o Grêmio precisa mais do que nunca vencer, é vencer ou vencer, e o Wagner Mancini deve estar à frente do comando técnico do Grêmio. Se vai dar certo, são incógnitas. Ninguém sabe dizer se o Grêmio vai conseguir dar a volta por cima. O fato é que o Wagner Mancini trocou o América Mineiro para ir para o Grêmio com um salário absurdo e com uma premiação quase que milionária, se ele conseguir em 14 rodadas fazer o Grêmio permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro para o ano que vem, para a próxima temporada, quase que cerca de 4, 5 milhões. É isso que o Grêmio desesperado propõe. No dinheiro, no investimento, trazer um novo técnico, quem sabe numa reformulação no seu departamento de futebol, tentar algo que está muito difícil, que é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Quem sabe o Grêmio fica, então, com essa sexta-feira, que vai ter a apresentação oficial do novo vice-presidente de futebol, já, como eu falava, já fazendo parte do Conselho Deliberativo do Grêmio, então um cara que a torcida gremista já tem mais ou menos que uma familiaridade, vai ser apresentado e, quem sabe, o Grêmio e a sua torcida tem que se apegar em algo que é inesperado, era algo inesperado, e algo também que nós não podemos dizer nada tão concreto assim. E a torcida, com certeza, os ingressos que foram colocados à disposição devem se fazer presente em peso no jogo da Arena no próximo domingo. O Internacional, Leandro, que vive do outro lado um clima tão bom que o Inter já começa a pensar em vencer do Palmeiras, porque todo mundo sabe o momento em que vive o Palmeiras. Inter e Palmeiras jogam no domingo às 16 horas no Allianz Parque. O momento é tão bom que o Internacional já começa, quem sabe, pensar em derrotar o Palmeiras, jogando mesmo
em São Paulo. Todo mundo sabe do momento, ou pelo menos para quem não acompanha tanto o futebol paulista, o Grêmio, o São Paulo, o Palmeiras, que foi à final da Libertadores, avançou à final da Libertadores com o técnico Abel Ferreira, e mesmo assim lá já havia uma pressão. E agora o Palmeiras vem numa decadência e o Internacional, que não tem nada a ver com isso, vai até São Paulo para buscar uma vitória. A diferença entre o Palmeiras, o Bragantino, o próprio Fortaleza, o Corinthians, essas equipes que estão ali brigando junto com o G6, o G4, elas são equipes que, no meu entendimento, estão cambaleantes, e o Internacional vem numa sequência positiva. E tão é boa a projeção para essa partida contra o Palmeiras, contra o Porco fora de casa, que o Internacional agora vai contar com o retorno do Edenilson, que estava junto com a seleção brasileira. Então o Inter tem tudo para fazer um grande jogo. O Gabriel Mercado entrou na defesa e entrou bem. Não dá para dizer que ele não fez uma boa atuação contra esse mesmo América do qual eu falava, comandado pelo Wagner Mancini na última rodada. Então o Internacional segue em uma boa atuada. Vamos esperar que no jogo também que acontece no domingo às 16 horas, o Internacional consiga um resultado positivo e consiga chegar ao tão esperado G6 e daqui a pouco, por que não, o G4 do Campeonato Brasileiro. Por falar em Campeonato Brasileiro, Leandro Ipiranga vive um momento de muita preocupação, porque apenas pontuar resta ao Ipiranga. Com 4 partidas restando para o final do quadrangular decisivo da Série C, o Ipiranga tem mais 2 partidas que serão realizadas em Erechim, o que dá um certo conforto, uma esperança maior de que o Ipiranga consiga 2 vitórias jogando aqui, mas terá 2 confrontos fora de casa. Um em Tombos, em Minas Gerais, na última rodada, e um na próxima rodada. Jogo que também está marcado para o domingo, às 16 horas, em Manaus, na Arena da Amazônia, contra esse Manaus, né? O jogo é na Arena da Amazônia contra o Manaus. E o Ipiranga se preparou desde o início da semana. Quem falou foi o técnico Júnior Rocha, para a reportagem do Bom Dia. Vamos ouvir o que disse o técnico do Ipiranga a respeito do confronto contra o Novo Horizontino, na última rodada do quadrangular, e já pensando como o Ipiranga vai ir até Manaus buscando pontuar. Bom, referente ao jogo contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte, muito frustrante o resultado final, porque tivemos um empenho tático muito grande. A gente mudou um pouquinho a estratégia para o jogo contra o Novo Horizontino. Nós somos um time extremamente propositivo, o tempo inteiro querendo propor o jogo, marcando bloco alto, pressionando a bola. Obviamente que tem momentos que não dá. O corpo humano, a parte física, fisiológica dos atletas não permite, né? Não há ser humano que aguente, não há atleta ou time que aguente pressionar 90 minutos lá em cima. Mas a gente procura fazer o máximo de aperto, o máximo de pressão no portador da bola, enfim, por setor, marcando setorial aí. E lá contra o Novo Horizontino a gente montou uma estratégia de jogar um pouco, né, bloco um pouco mais baixo, porque eles têm essa dificuldade de propor. O time deles é extremamente reativo, jogam no contra-ataque. E a gente foi com essa estratégia e nos demos muito bem, porque a gente segurou bem a equipe deles no primeiro tempo. Segundo tempo, sim, a gente voltou ao nosso modelo de ter um time propositivo, mas não apertando lá em cima, para a gente conseguir levar os atletas o maior tempo possível dentro de campo, né? Porque nós temos uma equipe muito entrosada coletivamente e fomos punidos, né, no final do jogo lá por aquela decisão do VAR polêmica ali. Mas antes disso tivemos algumas possibilidades, algumas chances de gol, não fomos efetivos, mas a equipe suportou super bem. Falo para vocês e abertamente, muito orgulho do nosso grupo aqui, né? Uma equipe que o que a gente combina, o que a gente trabalha durante a semana é executado durante o jogo, isso é o mais importante. A gente sabe que está no caminho certo. Infelizmente os resultados não estão vindo, mas não condiz com a nossa performance, com o nosso rendimento. Mas temos ainda 12 pontos em disputa e nós vamos buscar o máximo de ponto possível para tentar o tão sonhado acesso aí. Nós acreditamos muito, muito mesmo. Vamos continuar nos preparando ao máximo.
Ainda mais essa semana aí que é típica, porque tem um jogo às 15 horas, domingo, em Manaus, um calor infernal. Mas nós vamos muito preparados para lá, muito mobilizados para tentar esse resultado, essa vitória que seria muito importante para nós. Porque no retorno agora, depois do jogo do Manaus, nós temos 2 jogos em casa. Então a gente está projetando fazer um grande jogo lá, conquistar uma grande vitória com toda humildade, respeitando sempre o Manaus. Tá aí a fala do técnico Júnior Rocha, lembrando então que o jogo acontece à tarde, a Arena da Amazônia, que recebeu o jogo da seleção, e é uma arena que, sem dúvida alguma, vai receber muito público. O Ipiranga vai ter que jogar contra a torcida adversária, o que não vai ser nada fácil. Esperamos que a volta por cima, que todo mundo espera que o Ipiranga tem condições de dar, aconteça nesse próximo final de semana. Por falar em seleção, a seleção batendo por 4-1 o time do Uruguai. Acho que a última imagem dos jogos da seleção nessa data FIFA fica a cargo da última partida, não da primeira, mas sim da última, em um clássico contra o Uruguai, 2 seleções gigantes, não só na América do Sul, como do mundo, 2 campeãs mundiais, e o Brasil batendo o Uruguai, com o show do Neymar, com o Rafinha também, um garoto surgindo na seleção principal do Tite, e a seleção conseguindo uma vitória que, na minha opinião, foi muito bem. O Atlântico, Leandro, que também tem um jogo importante, aliás, decisivo. Jogando no sábado, o Atlântico joga contra o Cercanoense, aqui no Caldeirão do Galo, o jogo da volta das 8ª de final do Campeonato Gaúcho. Torcida verde e rubro em Erechim. Adquiram seus ingressos. Os ingressos já estão à disposição e nesse sábado o que o Atlântico quer e precisa é que a torcida se faça presente na arquibancada e que possa apoiar. O Atlântico, que teve um jogo tão difícil, jogando lá em Canoas, conseguiu dominar o jogo durante os 2 tempos, mas a bola não queria entrar. O goleiro adversário fazendo milagre, o Antoniazzi conseguiu abrir o marcador e ficou no 1-0 apenas. Agora volta para Erechim e o Atlântico tem que vencer para avançar às quartas de final. Vai ser um jogo duro. Quem falou foi o próprio Antoniazzi, falando a respeito dessa partida e também já pensando no que vai ser esse jogo que acontece amanhã. Então, eu acho que nesse jogo, no final de semana, o torcedor vindo aqui poderá ver muita garra, muita disposição, muita vontade de vencer. Eu acho que isso a gente vem demonstrando em todos os jogos. São sempre detalhes que nos fogem em muitos momentos, mas nunca faltou disposição e isso vai ser sempre em qualquer jogo que o nosso torcedor vê prestigiar. E com certeza nosso objetivo maior nessa competição é o título. Eu acho que é o sonho de todo mundo, não só nosso, nós atletas, comissão técnica, diretoria, enfim, todos os patrocinadores, mas sim do torcedor, que é o que vem, lota e faz todo o alvoroço que incendeia o jogo, né? Que é o mais importante. Acho que eles estão esperando muito para gritar por um título aí junto com a gente e se Deus quiser a gente vai rumo a esse objetivo e vamos alcançá-lo. É isso aí, Leandro. Outro jogador que falou também foi o Alan, um dos capitães da equipe do time do Atlântico. O fixo já começou a pensar sobre o que significa avançar para a próxima fase do Campeonato Gaúcho e também sobre as dificuldades que esse canoense vai apresentar na partida de volta das 8ª. A vitória na casa do adversário foi muito importante, né? Sabemos da dificuldade de uma quadra reduzida. Queríamos sair de lá vitorioso por no jogo da volta não ter uma possível prorrogação em caso de vitória da nossa equipe. Agora esses 2 dias que tem de treinamento vamos focar para sair vitorioso desse jogo para conseguir a classificação para as quartas de finais. Daí a fala do Alan. E o Thiago Halpe, para completar, fez mais ou menos uma análise na partida que aconteceu lá em Canoas, o time do Atlântico tendo que segurar depois que fez 1-0 com o goleiro linha adversário, com uma marcação que tem que ser muito bem postada, porque senão é muito fácil de tomar um gol com esse 5º jogador adversário em sua quadra de defesa. O técnico Thiago Halpe falou sobre o primeiro jogo e também sobre o segundo, vamos ouvi-lo. A estratégia sempre é, né, tentar propor o jogo, jogar da forma como a gente vem fazendo e fazendo muito bem ao longo do ano.
Foi difícil defender um pouquinho o goleiro no final ali, mas a quadra também muito apertada, muito pequena, acabou nos facilitando, né? Em virtude dos espaços ficarem reduzidos. Sabemos que vai ser um jogo muito complicado também na volta, né? Não tem mais jogo fácil agora nessas condições de playoffs. E esperamos vencer e dar sequência, né? E aí manter a confiança para os jogos da Liga Nacional, que é o mais importante. É isso, Leandro. Lembrando que o jogo do Atlântico contra o Cercanoense acontece às 19 horas. Nós nos reencontramos à tarde. Um abraço para todo mundo e ótimo final de semana para ti e para todos. Um abraço, Eric. 5 da tarde tem mais esporte aqui na TV Bom Dia. Final de semana, muita movimentação. Vamos seguir acompanhando, né?